A ressurreição de Lázaro. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Marta, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Aqui é a consideração que Jesus tinha por Lázaro, por Marta e Maria, os três irmãos, né? Ele gostava de visitar essa casa, esse lar, porque ele se sentia bem lá. E de acordo com Lucas, lá no capítulo 10, verso 39, o texto lá cita nominalmente Maria. Ela gostava de estar ao ombro de Cristo e escutando os ensinamentos de Cristo. Aqui nós já temos o primeiro grande ensinamento desse capítulo 11. Jesus, ele gosta de estar aonde os seus ensinamentos são bem-vindos. Essa aqui é a primeira questão que a gente pode apresentar aqui. Fica a lição para nós, né? Se o ensinamento dele está sendo bem visto, ele vai gostar de estar nos nossos lares. Caso contrário, é de causa para efeito. Nós devemos entender a palavra de causa para efeito. Verso 4 vem dizendo assim: Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Nós compreendemos o contexto desse texto e nós chegamos à conclusão de tudo do que aconteceu hoje. Nós temos esse privilégio. Ao ouvinte iniciante aqui, o seu ouvinte original, ele ficou sem compreender, porque é declarado que essa morte era para a glória de Deus, para ser glorificado o Filho de Deus através desta morte. Aí, posteriormente, a gente vai ver o que aconteceu, as conclusões, e para compreender realmente que Jesus ele foi glorificado através dessa morte de Lázaro. E compreender que muitas vezes os nossos planos, eles são bem distantes dos planos de Deus. E aceitarmos também a resposta de Deus às nossas orações, às nossas indagações. Isso é maturidade cristã. A gente achar que a todo momento, a todo pedido que fizermos, seremos imediatamente atendidos. Na realidade, a fé, ela trabalha com o tempo. Para nós é difícil de aceitar, mas é a demora que faz com que nossa fé seja exercida. Se pedíssemos a Deus as coisas e imediatamente fôssemos atendidos, não era necessário exercer a fé. E aqui foi o que aconteceu. O verso 5. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. É pela segunda vez no verso que João faz essa afirmação a respeito de Jesus, do carinho, do amor que ele sentia por Maria, por Marta e por Lázaro, dando a entender que no que depender dele, o melhor seria feito. O verso 6 ali. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Verso 8. E disseram os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu-lhe Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Aqui está um trocadilho, né? Jesus, ele se apresentando como a luz do mundo, a luz do sol, sendo um símbolo de Jesus como a luz do mundo. A luz no sentido de
enriquecimento espiritual e conhecimento da palavra, e nele, se ele tivesse referindo-se ao mundo, à noite, seria nela, na noite, e não nele. Nele seriam as coisas do mundo e principalmente o sedutor de todo mundo, aonde não há harmonia nenhuma entre Cristo e o sedutor deste mundo. Aqui divide-se as duas classes, aqueles que andam na luz, aqueles que andam nas trevas. A preferência é que andemos nas luzes, para que as nossas obras sejam reveladas e sejam aceitas perante Deus. O verso 10. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. O verso 11. E isso dizia, e depois ele acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Aqui é um ensinamento corrente da palavra, comparando-se à morte como um sono. Isso aí não é uma ideia maluca vindo de uma seita. Isso aí é ensinamento bíblico. Lá no livro de Reis, quando relata a morte de Davi, ele diz, e adormeceu Davi. Quando relata a morte de Salomão, e diz, e dormiu Salomão na cidade de seus pais. Então era corrente, era costume, essa denominação, fazendo essa comparação entre morte como um sono. E por que a morte comparada a um sono? Devido à inatividade. Aí entra a palavra de Salomão, né? Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Esse é um ensinamento bíblico. Devido à inatividade e à ausência, de fato, de ações, a morte é comparada a um sono. Aquele que morreu, dormiu. Aquele que dormiu, simbolicamente, ele morreu. O verso 12. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, está salvo. Notem bem que os discípulos não compreenderam a afirmação. É interessante você notar que, mesmo sendo um ensino corrente, a relação que eu falei dos reis que dormiram com seus pais, referindo-se à morte, os discípulos eles estavam em constante desenvolvimento com Cristo. Eles estavam sendo influenciados pela cultura grega. Eles sofriam essa imensa, essa influência maciça do helenismo durante o período que Jesus trabalhou entre eles ali, né? Os 3 anos e meio de ministério de Cristo. Então, todas essas fábulas, esses ensinamentos equivocados, a má influência que provinha da cultura grega, chamada a helenização, né? Que seria a forma com que a cultura grega infiltrava os seus ensinos, os seus costumes, seus hábitos, as suas crenças entre os romanos, entre os judeus, entre as nações ali do período de Cristo. Então, todos esses momentos, eles eram realmente aproveitados por Cristo para ensinar grandes ensinamentos. Não era desperdiçado por Jesus Cristo essas oportunidades de ensinar aos seus discípulos essas verdades que seriam necessárias à salvação deles. E ia ficar para nós. Nós estamos aqui lendo o texto de João, no capítulo 11, fazendo essa aplicação para os nossos dias. Hoje nós compreendemos, né, ou deveríamos compreender, que, biblicamente falando, a morte é como se fosse um sono. Por quê? Porque o morto não tem nenhuma atividade, não conversa com ninguém, não vai para lugar nenhum. A morte, de fato, é um sono sem sonhos. Essa é a definição bíblica para a morte. No verso 13 diz, Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Aí eles compreenderam.
O verso 15. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Notem que há uma diferenciação entre propósitos, né? Eles imaginavam, eles pensavam que seria muito melhor se eles estivessem com Cristo, Lázaro, no exato momento em que ele adoeceu. Na mente de Jesus, não. Na mente de Jesus foi realmente melhor que ele não estava com Lázaro nesse momento que Lázaro adoeceu e veio a falecer devido a essa enfermidade. E o verso 15 diz assim, o verso que a gente já leu, o verso 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Os judeus estavam a todo momento tentando encontrar ocasiões para prender e matar Cristo. E nesse verso 16, o que Tomé está fazendo aqui, ele está dando um voto de fé. Aqui não é uma palavra precipitada de Tomé, como se estivesse zombando ou questionando, nós também iremos lá morrer. Não, o texto é um voto de fé. Vamos lá também para morrermos com ele. Neste momento ele deu um voto de fé. Verso 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro, já sepultado havia 4 dias. Nenhuma dúvida, nenhum questionamento. Havia um ensinamento judaico de que com 3 dias uma pessoa poderia ser ressuscitada. Aqui, no caso, qualquer tipo de dúvida caiu por terra, porque fazia 4 dias que Lázaro estava sepultado. Tinha sido morto. Morreu, faleceu. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém, cerca de 3 quilômetros. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. A época aqui também tinha os chamados pranteadores. Eles eram pagos para ir em determinadas casas onde estavam velando alguém. Eles eram pagos para ir lá chorar pelaquela pessoa. Tanto é que mais à frente aqui nesse mesmo capítulo, quando Jesus mesmo chora, eles se surpreenderam. Por quê? Porque eles estavam acostumados a chorar por dinheiro. E Jesus chorou dos seus sentimentos, e não por Lázaro, mas pelos que estavam ali presentes. Verso 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. É interessante a ação de Maria aqui, quando ela fica sentada. É um ponto interessante de se analisar, porque lá em Lucas 10, 39, diz que Maria gostava de estar ao lado de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos. Estamos falando aqui de uma família que, de aprendeu diretamente de Jesus. Esse ponto é interessante para chegar até alguns pontos polêmicos aqui. Eles não receberam ensinamentos dos discípulos a princípio. Eles tinham contato com os profetas também, porque o relato diz que eles eram amigos de Deus, amigo de Jesus, e a declaração de uma delas aqui, nós vamos chegar na declaração, é uma declaração também muito importante. Mas nós já vamos comentar essa declaração também. Disse, pois, Marta a Jesus, no verso 21 de João, capítulo 11. 11, verso 21 agora. Nós estamos indo verso a verso. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveres aqui, não teria morrido meu irmão. Isso é conhecimento de quem era Jesus, do que Jesus poderia fazer por eles, e principalmente por Lázaro. Mas também sei, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. É uma das declarações de fé mais fortes de toda a palavra de Deus.
Nós não temos aqui alguém gripado, nós não temos aqui alguém com dores nas costas ou no braço, ou dizendo que estava com dor de cabeça e veio um parente dele interceder por ele. Hoje nas igrejas aí afora tem muito teatro, né? Tem muito teatro, tem muita gente de fato que combinam tudo antes de entrarem para serem filmados e tem todo aquele teatro envolvendo uma possível cura, um possível milagre, porque de fato Deus não está nesse meio. Se Deus realmente estivesse, não era necessário esse teatro. Esses atores envolvidos tentando enganar o telespectador ou enganar aquele que está ali presente. Essa declaração, voltando aqui à declaração de Marta, Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, não teria morrido meu irmão. Aí depois dessa declaração de fé, ela continua em declarações de fé. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Nós estamos falando aqui de uma intercessão por Lázaro, que já estava morto. Aí o verso 23, declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Notem bem, nós estamos aqui num contexto de morte. Temos Lázaro, Marta, Maria e Jesus Cristo. Lázaro está morto. E em nenhum momento da nossa leitura do texto, no contexto de morte, Lázaro era amigo de Jesus. Foi o que o próprio Cristo disse, o próprio Jesus disse: Lázaro, o meu amigo, dorme. Vou despertá-lo do sono. Foi o que Cristo disse. Então, se ele era amigo, juntando-se a uma outra declaração de Cristo que diz: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando, Lázaro morreu salvo. Quanto a isso, não há dúvida nenhuma. Pelo fato de que, para ser amigo de Jesus, nós devemos fazer a sua vontade. E Jesus disse que Lázaro era o seu amigo. Então nós chegamos a essa conclusão sem medo de errar, que Lázaro morreu aqui salvo. Mas se a gente vai fazer toda a leitura do verso, em momento algum o texto diz que Lázaro morreu e foi para o céu, como é ensinado hoje em dia nas igrejas populares. A pergunta que eu faço: nós temos a palavra de Deus? Ela já está traduzida para nós? Eu pergunto, qual a dificuldade de aceitar e de entender o texto? Eu quero abrir uma aspas aqui nessas declarações. Meus queridos, nós devemos aprender uma coisa que é muito séria e é muito importante. Os nossos pais da fé, aqueles que vieram bem antes de nós, Martinho Lutero, John Hus, tantos outros que representaram a fé cristã, os reformadores, eles surgiram com um ensinamento para sua época, no sentido que eles não obtiveram toda a luz da verdade. A luz, ela é gradativa. Agora, depois de tantos anos, depois de tanta informação, ao período em que nós chegamos, nós não podemos repetir os mesmos erros que eles lá atrás cometeram, mesmo ainda assim na inocência, porque eles não receberam toda a luz da verdade. Agora, a nossa geração é uma geração privilegiada. Nós temos dezenas de traduções de Bíblia. Você escolhe a que você gosta mais, a que você achou mais expressiva no momento de você estudar a palavra. Nós temos as redes, os meios de comunicação hoje.
A tecnologia, se ela for bem usada, você faz muitos cursos, muitos estudos, muitas pesquisas sem sair de casa. Nós não precisamos nos deslocar de uma cidade a outra para encontrar um livro. Nós não pagamos milhões e milhões, às vezes, de reais ou dólares, nenhum exemplar de Bíblia, conforme era no tempo deles. Não faz sentido, com todas as informações que nós temos de fácil acesso para nós, não faz o mínimo sentido, a menor razão, a gente continuar com os erros que eles lá atrás, eles não puderam corrigir. Que eles se levantaram com a determinada doutrina que tinha sido lançada por terra. Agora, a clareza do verso aqui, ela não se admite que nós continuemos caminhando, tateando em trevas. As declarações de Jesus, de Marta e Maria nesse capítulo, elas são extremamente claras e precisas sobre o tema. Aí você pode me indagar, tá, mas faz tanta diferença assim eu acreditar que uma pessoa está na sepultura, dormindo, aguardando a ressurreição, ou acreditar que ela, logo após a sua morte, ela ascendeu aos céus? A primeira grande diferença é que a Bíblia não ensina isso. Já seria o suficiente. Já seria o suficiente. A gente não precisava de nenhum motivo a mais. Que satisfazesse os desejos de todo mundo. Primeiro, a Bíblia não ensina isso. Que mesmo sendo uma pessoa temente a Deus, depois da morte ela vai direto para o céu. Até porque é pergunta óbvia que se faz. E é aí o ponto que eu quero entrar também. Porque o ensino errado, ele não vem sozinho, ele traz outro com ele. Aparentemente simples, ele não vem sozinho. Por exemplo, qual a necessidade de ensinar que os mortos em Cristo vão ressuscitar, se logo após a morte eles já estão lá no céu? Tá entendendo? Você anula a doutrina bíblica da ressurreição. Esse que é o fato. Para lembrar de uma doutrina. Para lembrar de uma. Poderia lembrar aqui de ficar aqui imaginando uma série de ensinos equivocados. A questão, por exemplo, dessa pessoa ascender aos céus, isso aí é base para a imortalidade da alma. Ensinada nos terreiros de Umbanda, no espiritismo moderno, nas religiões pagãs. Os cristãos não ensinam imortalidade da alma. Aí entra aquele ponto que eu falei a respeito dos reformadores. Eles não obtiveram todo esse conhecimento, então não é culpa deles. Agora, eles mesmos falaram, não é porque a gente chegou até aqui que vocês devem ficar até aqui também. Há muito mais luz dentro da palavra que a gente mesmo não aprendeu. Isso aí Martinho Lutero dizia a todo tempo. Os reformadores diziam a todo tempo. Não parem somente no que a gente ensinou. E isso explica também uma outra questão. A existência de tantas denominações. Eu sou luterano. Eu só fico até onde Martinho Lutero ensinou. Aí vem os batistas. Batismo por imersão. Os luteranos não aceitaram. Sabe por que não aceitaram? Porque Martinho não ensinou batismo por imersão. Então, aí surge uma das respostas da existência de tantas denominações. Voltando aqui ao verso, ao texto aqui. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Faz algum sentido e pregar que Lázaro ressurgiria ou ressuscitaria na ressurreição do último dia, se Lázaro morreu já estivesse lá no céu? E tem uma outra questão, né? Não era necessário nem de chorar por Lázaro.
Lázaro estaria numa melhor situação do que eles próprios, até do que o próprio Jesus, porque Jesus ainda estava aqui na terra e Lázaro já estava lá no céu. Aí os imortalistas vão falar bem a verdade, hein? Eles arrebentam com a vida de Lázaro, porque ele morreu, fazia 4 dias, então pelo ensino imortalista antibíblico, diga-se de passagem, né? Antibíblico, Lázaro fazia 4 dias que estava morando no céu, no paraíso. Aí, se Jesus ressuscitou a Lázaro, ele volta do céu para morar na terra. Ou seja, ele foi um dos homens mais infelizes dessa terra, se a imortalidade fizesse sentido. E continua o texto. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Esse é um dos textos mais poderosos da palavra de Deus. O que os homens entendem como sendo o pior problema da humanidade, né? O que causa mais tristeza é a morte, a ausência de um ente querido através da morte. Como quem diz, aquele que partiu sem dizer adeus, né? Aqui Jesus, ele diz: Eu sou a ressurreição e a vida. O eu sou do Velho Testamento, onde quando Moisés chega para Deus e pergunta: Senhor, quando o povo chegar para mim e perguntar quem que me enviou, aí Deus usa esse título, né? Aquele que não tem princípio de dias nem fim de existência, diga que o eu sou te enviou. E Cristo usava constantemente esse título para ele mesmo. Por quê? Porque Jesus era Deus. Ele era o Deus encarnado. Ele se fez carne e habitou entre os homens. E vimos a sua glória como unigênito de Deus, diz a palavra. Verso 26. E todo que vive e crê em mim, diz o texto, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Você imaginar que a morte não é o fim, isso é tão confortador, ainda mais para gente que tem parentes que já faleceram, quem não tem. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir. As declarações de fé de Marta, que elas são surpreendentes. Os ensinos doutrinários proferidos, melhor dizendo, por Marta, eles são poderosíssimos. Ela crê na ressurreição do último dia, no último dia. Ela não crê em imortalidade da alma. Ela diz para Jesus que, mesmo a princípio ela disse, né? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, ela tinha fé o suficiente que Jesus poderia curá-lo. Aí depois ela tem fé que o seu irmão há de ressurgir na ressurreição do último dia. Aí ela faz essa declaração poderosíssima aqui também, ó. São doutrinas muito fortes, muito poderosas, vindo das palavras de Marta. Ela afirma: Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido. Olha só, eu tenho crido. Não foi um momento. Crido é a minha vida é crer nisso. Não é esse momento que eu estou aqui com você. Eu sempre creio. Eu tenho crido que tu és o Cristo. O título Cristo é o Messias. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Filho de Deus, para se ter uma ideia, é assumindo a divindade de Cristo. Ou seja, Jesus Cristo, na mente de Marta, era essencialmente Deus conosco. Por isso que ela diz: Eu creio que tu és
o Filho de Deus. Falando a respeito da divindade de Cristo, Gestas, ele questionou a divindade de Cristo, quando ele diz, se tu és o Cristo. Olha a blasfêmia que ele profere. Satanás também pergunta lá em Mateus capítulo 4, na tentação do deserto, onde ele pergunta, ele questiona Jesus, se tu és o Filho de Deus. Qualquer denominação, olha o que eu estou falando agora. Aqui nós não temos, a verdade deve ser proferida. Qualquer denominação que questione o fato de Jesus ser o Deus conosco, na realidade ela tá sendo usada, ela está sendo um instrumento de Satanás. Qualquer denominação, Jesus era o Messias e ele era o Deus conosco. É o Deus bendito, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus é o Deus conosco. E Marta compreendeu esse ensinamento também. Lembrando ainda, voltando ali à declaração de Marta sobre eu sei que meu irmão há de ressurgir na ressurreição do último dia. Se a gente for aqui, eu tenho anotado aqui, ó. São João 6,39, São João 6,40, São João 6,44 e São João 6,55. Ali é o próprio Cristo dizendo que os justos iriam ressuscitar na ressurreição do último dia. Se as palavras de Marta aqui não foram suficientes para você, esses 4 versos na sequência lá em São João, no capítulo 6, versos 39, 40, 44 e 54. Falaram as mesmas palavras. Eu sei que meu irmão há de ressurgir na ressurreição do último dia. Agora ali o verso 28. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, a sua irmã, e lhe disse, em particular, o mestre chegou e te chama. O verso 29. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. O verso 31. Então os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhes aos pés, dizendo, Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Agora quem está fazendo essas declarações são Maria. Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Esse agitou-se, vai ter um paralelo ali, agitou-se no espírito, agitou-se entre si mesmo. É o paralelo lá do verso seguinte, no verso que vai vir na sequência. E perguntou, onde o sepultaste? E eles lhes responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Jesus não está chorando por Lázaro. Jesus estava chorando pelos judeus que estavam ali ao redor, que não compreenderam a vontade dele, não compreenderam o seu poder, a sua messianidade, não compreenderam que Jesus de fato era a salvação de todo o mundo, a luz dos homens. Então disseram os judeus, vede quanto o amava. Para quem estava acostumado a chorar por dinheiro, os pranteadores só choravam se recebessem alguma coisa. Agora Jesus está chorando naturalmente. Eles ficaram espantados e então fizeram a afirmação, vede quanto o amava. Mas alguns objetaram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si, lá o paralelismo, lá, agitou-se no espírito, e aqui dizendo, agitou-se novamente em si.
Encaminhou-se para o túmulo. Era esta uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. O comentário que sempre é feito sobre a questão é: a parte que nos cabe, Jesus não vai fazer. Ordenou-lhe Jesus: tirai a pedra. E disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? E a glória de Deus aqui seria a confirmação, né, dessa intimidade, desse relacionamento entre Deus, Deus Filho e Deus Pai, aonde que ele estava disposto a atender a oração do Filho. Tiraram-lhe então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: ó, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O milagre concretizado. E diz-nos uma escritora, de nome Ellen White, que nós acreditamos que foi inspirada por Deus. Ela diz que foi citado o nome para que somente Lázaro, naquele momento, ressuscitasse. Porque se não fosse denominado, todos os mortos iriam ressuscitar com aquela ordem. E o texto continua. E saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com as ataduras, o rosto envolto em lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai ir. Verso 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos de Jesus, os feitos que Jesus realizara. Então, nós finalizamos até esse verso 46. Aqui nós temos 3 grupos representados. Nós temos o grupo que creu sem ver. Nós temos o grupo que creu depois que o milagre aconteceu. E nós temos o terceiro grupo, que nem depois de feito o milagre eles creram. Notem só. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos que Jesus realizara. É como disse Salomão, né? O que foi é o que há de ser. E o que aconteceu, tornar-se-á a acontecer. De maneira que não há nada novo debaixo do sol. A cristandade vive da mesma maneira hoje em dia. Aqueles que creem antes que o milagre aconteça, é fé. Aqueles que creem depois que o milagre aconteceu, é evidência. E aqueles que creem, e aqueles que não creem, mesmo depois de todos os fatos comprovados. E toda a humanidade está incluída em um desses 3 grupos. Vamos então finalizar as nossas considerações, deixando sempre para você a seguinte mensagem: crer no que está escrito. Lembre-se, um erro nunca vai vir sozinho. Jesus é a ressurreição e a vida. Nós estamos vivendo um período muito delicado da humanidade, onde os demônios vão agir e vão fazer sinais e prodígios da mentira. E somente aqueles que tiverem assim diz o Senhor gravado na mente vão conseguir se livrar das astúcias de Satanás. Você pode estudar a palavra de Deus, aceitando o que diz a Bíblia, deixando de lado a tradição. Deixe de lado o que diz pastor, o que diz reverendo, o que diz bispo. Contrariou a palavra. Fique com a palavra. Mas aí entra a questão, é necessário que você leia a palavra. Ore, busque Jesus em oração, em jejum,
E ele vai fazer você compreender essa palavra, a sua vontade. A morte não é o fim. A imortalidade não é bíblica. A ressurreição é a esperança dos cristãos. Assim como cria Maria, Marta, Jesus, Paulo, João, Isaías. Isaías, lá no Velho Testamento, vai falar sobre a esperança cristã que é a ressurreição. Os mortos estão na sepultura, dormindo, inconscientes, aguardando a palavra final. Porque os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, diz o apóstolo Paulo lá em Tessalonicenses. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com os mortos que ressuscitaram. E só assim, e só depois da ordem dos acontecimentos sendo respeitada, que nós estaremos com o Senhor nos ares. Por isso, portanto, diz o apóstolo Paulo, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém?